Fala aí, pessoal. Eu queria fazer uma perguntinha para você que é amante do sobrenatural. Vocês já ouviram falar em um sanatório chamado Waverly Hills? Há quem diga que é o lugar mais mal assombrado do mundo. Waverly Hills é considerado por muitos por aí o pior sanatório do mundo. E tudo começou quando, em 1900, a América foi completamente devastada por uma doença mortal então conhecida como a peste branca, hoje popularmente conhecida como tuberculose. Essa praga aterrorizante, muito contagiosa, para como existia cura na época em questão, ceifava famílias inteiras e às vezes cidades quase que inteiras. E a cidade de Louisville, no estado americano de Kentucky, tinha a maior taxa de mortalidade por tuberculose da América do Norte. Isso fez com que as autoridades locais providenciassem um hospital para que os doentes fossem levados. E em 1910, um sanatório de madeira com 2 andares foi inaugurado, com 2 pavilhões e capacidade para 20 leitos cada. Esses pavilhões seriam usados para o tratamento de pessoas que ainda estavam com a doença na fase inicial. Contudo, os casos de tuberculose só aumentavam e então teve que ser adicionado ao prédio muito mais leitos. Sendo assim, o local chegou a 150 leitos, onde 50 desses leitos pertenciam ao pavilhão infantil. Em 1926, o hospital já tinha mais de 400 leitos e o governo foi obrigado então a construir um prédio de 5 andares. Waverly Hills abrigava muitos pacientes e foi palco de dezenas de milhares de mortes, todas vítimas da tuberculose e de tratamentos duvidosos e experimentais para a época. Os tratamentos às vezes eram tão ruins quanto a própria doença. Os relatos são de experimentos que eram conduzidos em busca de uma cura e chegam a parecer barbáries para os padrões de hoje. Cite só alguns deles. Os pulmões dos pacientes, por exemplo, eles eram expostos à luz ultravioleta para tentar impedir a propagação de bactérias. E a gente sabe, né, pessoal, que a exposição excessiva à luz ultravioleta pode provocar queimaduras e alergias, e o efeito do acúmulo dessa radiação recebida pode provocar o envelhecimento precoce da pele e alterações celulares que podem desencadear até mesmo o desenvolvimento do câncer de pele. Bem, isso era feito nas chamadas salas de sol, utilizando luz artificial no lugar da luz solar, mas também era feito no telhado ou nas próprias varandas abertas do hospital. Já se imaginava que o ar fresco também era uma possível cura e assim os pacientes eram frequentemente colocados em frente às enormes janelas ou em varandas abertas, não importando a estação do ano. Outros tratamentos foram menos agradáveis e muito mais sangrentos. Balões seriam implantados cirurgicamente nos pulmões e depois preenchidos com ar para expandi-los. Isso muitas vezes tinha resultados desastrosos, assim como uma operação em que os músculos e costelas eram removidos do peito para permitir que os pulmões se expandissem ainda mais e deixassem entrar mais oxigênio. Este procedimento, encharcado de sangue, era visto como um último recurso e muitos pacientes não sobreviveram. E enquanto os pacientes que sobreviveram tanto à doença quanto aos tratamentos deixavam Waverly Hills pela porta da frente, muitos outros saíram pelo que veio a ser conhecido como o Túnel da Morte. Esse túnel, que inicialmente era fechado para os mortos, levava as pessoas do hospital aos trilhos da ferrovia na base da colina, através de um sistema de trilhos e cabos motorizados. Mas depois de um tempo, com um grande aumento no número de mortes, a direção do hospital resolveu então utilizar o túnel para transportar os cadáveres que passaram a descer pelo túnel para embarcar nos trens que os aguardavam.
Tudo isso era feito no mais absoluto sigilo, para que os outros pacientes não percebessem a quantidade de mortos e isso não os afetasse psicologicamente. O segredo era exigido para que os pacientes não vissem quantos estavam saindo do hospital como cadáveres. Milhares de corpos desceram pelo túnel e é conhecido e temido por ser a parte mais sinistra do sanatório. Quer dica de um filme baseado nas histórias e relatos desse túnel? O Túnel da Morte, de 2005, onde calouros levam um trote universitário e têm que ficar trancados em um hospital de Kentucky, e esse hospital é nada mais nada menos que Waverly Hills. Bem, com o fim do surto da peste branca, muitos anos depois o lugar acabou fechando as portas. O hospital logo ganhou fama de ser assombrado e começaram a circular histórias de fantasmas residentes, como a garotinha que foi vista correndo para cima e para baixo no solário do terceiro andar. O garotinho que foi flagrado com uma bola de couro. O carro funerário que aparecia atrás do prédio deixando caixões. A mulher com os pulsos sangrando, que gritava por socorro, dentre outros. Os visitantes falavam de portas batendo, luzes nas janelas, como se a energia elétrica ainda estivesse passando pelo prédio, sons estranhos e passos sinistros em quartos vazios. E assim, os fantasmas do sanatório Waverly Hills começaram a aparecer. Eram relatos diversos de fenômenos paranormais no sanatório, principalmente no Túnel da Morte, que sempre foi alvo de incansáveis buscas paranormais, assim como um lugar que foi ficando cada vez mais sinistro com o passar do tempo e virou até tema de filmes e documentários. Os Fantasmas de Waverly Hills, documentário de 2006 sobre as evidências paranormais encontradas no sanatório de Waverly Hills, incluindo orbes EVPs, que significa Electronic Voice Phenomenon, traduzido para o nosso português, fenômeno de voz eletrônica, sombras, fotos e vídeos de fantasmas. E ainda conta com entrevistas de pacientes, funcionários, caçadores de fantasmas e historiadores. Outro documentário é o Waverly Hills, A Verdadeira História, de 2019, com mais ou menos 33 minutos de documentário. Vários canais de TV registraram o local e captaram fenômenos para lá de estranhos, como gritos, aparições de corpos e sombras, que deixou muitos câmeras e apresentadores apavorados. No 5º andar de Waverly Hills havia ala reservada às crianças, vítimas que morreram ainda muito novas. Os relatos de que essas mesmas crianças também vagam pelo local impressionam. Entre todas essas crianças estava Timmy, que, segundo relatos, era uma criança de 6 a 7 anos que morreu lá no hospital. Os visitantes sempre levam brinquedos e bolas para ele brincar, e muitos deles até relatam terem visto as bolas se movendo de forma independente. Até a famosa série Ghost Hunters fez uma visita ao local e registrou uma assinatura térmica que acreditaram ser um destino. E em uma outra visita, a equipe deixou uma bola de futebol no corredor e ela simplesmente foi chutada por alguns metros. Outra história que atrai muitas pessoas, incluindo pesquisadores de fantasmas, é o quarto 502. A história diz que uma enfermeira do Waverly Hills engravidou de um médico casado. Essa enfermeira foi encontrada pendurada pelo pescoço no quarto 502. Dizem que ela tirou sua vida, mas alguns dados dizem que ela sofreu, na verdade, um aborto muito mal sucedido feito pelo pai da criança que a esperava. Para que o caso não viesse à tona e assim destruísse a sua carreira, o médico montou a cena do crime para que parecesse mesmo um suicídio. Desde então, Mary vaga pelo sanatório tentando dizer como realmente morreu.
E essa não seria a única tragédia a ocorrer com uma ligação ao quarto 502. Em 1932, outra enfermeira que trabalhava no mesmo quarto pulou do pátio da cobertura e mergulhou vários andares até a morte. Ninguém parece saber por que ela teria feito isso. E é sobre esse assunto que vai a nossa dica de livro, Quarto 502, escrito por M. Sardine, que conta a história da enfermeira grávida de um filho bastardo que precisava lidar com os conflitos da sua vida pessoal e do sofrimento de seus pacientes. Há também o registro de duas mulheres que dividiam um quarto, Jane e Elizabeth, que hoje ainda passeiam pelos corredores do quarto 418. Paranormais que estudam o local e mesmo os visitantes relatam que elas também seriam alguns dos fantasmas que assombram Waverly Hills. Porém, os relatos dizem que uma das histórias mais tristes do sanatório seria o fantasma de uma mulher com os pulsos sangrando. O fantasma da mulher perambula pelo hospital, chorando em agonia, sangrando nas mãos e nos pés. Ela grita por socorro, mas dizem que quando estranhos se aproximam para ajudá-la, ela foge gritando assustadoramente. Bem, pessoal, não é de se admirar que depois de tanta morte, dor e agonia dentro dessas paredes, que Waverly Hills seja considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. O lugar é mesmo sinistro, só de olhar e imaginar o que se manifesta por trás desses muros chega a me dar arrepios. No ano de 1961, o sanatório finalmente foi fechado. E lá em 2001, Waverly Hills foi vendido para Tina e Charlie Mattingly, que resolveram transformar o local em uma casa assombrada, ganhando dinheiro com os ingressos vendidos que cobram para as pessoas e as diversas equipes de caça-fantasmas que visitam o local. E mesmo você pode agendar uma excursão para o sanatório Waverly Hills. O site está aí na descrição do vídeo, pessoal. E aí, hein? Teria coragem? Me conta aí nos comentários. Pessoal, muitíssimo obrigada por assistir o vídeo e não esqueça, curta, comente e se inscreva se ainda não for inscrito.